E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edvan Bandeira, eu sou professor de uma universidade aqui do estado do Paraná, Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Estou concluindo aqui o meu mestrado em programas Ciências e Matemática, ali da instituição UEM, né, que é a Universidade Estadual de Maringá. Eu pertenço ao grupo Cienciar, que é um grupo de pesquisa relacionando ali a astronomia às representações sociais, né? E o meu trabalho foi apresentado no dia 24 de fevereiro de 2025. O meu orientador é o Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior e o meu co-orientador é o Diogo Francisco Rossoni. O meu trabalho tem por título Representações Sociais de Licenciandos em Ciências Biológicas sobre Astronomia. A princípio, nós investigamos um curso de uma instituição do Noroeste do Paraná a respeito do conhecimento que os alunos, né, os licenciados têm a respeito da astronomia, né? E quais são essas representações que esses alunos têm a respeito da astronomia, uma vez que eles serão professores, né, futuros professores ali da disciplina de Ciências do Ensino Fundamental 2. E nessa disciplina tem a matéria Astronomia, a qual o professor vai ter que lecionar. Então, o nosso trabalho foi dividido da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos apresentar uma pequena introdução, depois objetivos, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados e discussão, considerações finais e, por fim, referências bibliográficas. Tá? Então, uma pequena introdução aqui. A astronomia está em constante evolução e presente no dia a dia do ser humano. Ela exerce uma influência direta na vida de cada um de nós. Ela está presente ali na estação do ano, na construção de calendário, nas fases da Lua. Ali, quando a gente fala evolução, a gente pode citar ali satélites e GPS, uma vez que, por exemplo, o satélite está muito em voga, os satélites do Elon Musk, a Starlink, né, que disponibiliza internet para aquela pessoa mais remota, ali no lugar mais escondido do planeta Terra. A astronomia também influencia nas marés, né? Tantas outras coisas que ela influencia no nosso dia a dia, que se for ficar falando aqui, vai levar horas, tá? Então, sua importância ela é reconhecida por muitos órgãos da educação no mundo inteiro, né? Só que no Brasil, nós temos ali a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC de 2018, e no Paraná nós temos o CREP, que é o Currículo da Rede Estadual Paranaense. Essas duas, elas estão interligadas e elas estão ali para auxiliar ou recomendar o ensino da astronomia nas escolas em todo o Brasil, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Tá? Então, ali, o professor que vai lecionar ali sobre astronomia em ciências, no sexto ano, ele tem que abordar sobre a forma, estrutura e movimento da Terra. O CREP, ele já aborda esse tema, mas aprofunda um pouquinho mais. Só que eu não coloquei aqui nos slides sobre o CREP. Mais uma vez, se você for ler a minha dissertação, vai estar tudo lá explicado. Tá? No sétimo ano, o professor ali, ele tem que ensinar sobre a composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis, placas tectônicas e deriva continental. A princípio, esse conteúdo não está relacionado à astronomia, mas está sim porque nós temos vamos dizer assim, uma nova disciplina que chama astrobiologia. A astrobiologia, ela, ela estuda fenômenos raros aqui na Terra e procura algo semelhante em outros planetas, a fim de encontrar vida ou algum micro-organismo, né, um ser vivo qualquer. E também esse conteúdo aqui que eu acabei de abordar para vocês está ali na Base Nacional Comum Curricular, na unidade temática intitulada Terra e Universo, que está tudo a ver, tudo interligado ali com astronomia. No oitavo ano é ensinado sobre sistema solar,
sobre a Terra e a Lua e também sobre o clima. No nono ano, o conteúdo relacionado à astronomia são composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, né? Astronomia e cultura, que pode entrar a cultura dos indígenas, que se você fizer uma pesquisa, inclusive tem no meu livro, Desenvolvimento da Astronomia no Brasil, a qual a gente aborda sobre as pinturas rupestres dos indígenas, a qual eles desenhavam ali representações do céu, do sol, da lua, né? Fazia representação ali astronômica, tá? Em suas cavernas. Também os professores têm que ensinar sobre a vida humana fora da Terra, né? Essa vida humana fora da Terra seria, por exemplo, a ida do homem à Lua, a ida do homem a Marte. Também temos a ordem de grandezas astronômicas e evolução estelar. Então, assim, mesmo com essa importância do conhecimento científico astronômico aos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas do Brasil, muitos professores não estão preparados para atuar nessa área, né? Muito decorrente da formação acadêmica por não proporcionar o conteúdo de astronomia nas matrizes curriculares, tá? Então, de acordo com o Deoste é o Leonardo Deoste, que também fez o nosso curso aqui de Ciências e Matemática, agora ele está no doutorado, mas essa dissertação dele é do mestrado, ele aborda que são os graduados do curso de Ciências Biológicas que assumem a responsabilidade em lecionar astronomia ou ciências ali no ensino fundamental 2. Inclusive, ele fez uma pesquisa em 10 universidades do estado do Paraná, a qual ele investigou é, a matriz curricular e o que eles ensinavam. E ele destacou que não aparece a disciplina astronomia em suas emendas, né, na matriz curricular dessas instituições. E quando aparecia, aparecia como disciplina optativa, tá? Denise também, que é outra egressa aqui do nosso curso, do PCM, ela também está no mestrado agora, eu peguei a dissertação dela de mestrado, ela destaca que 10% do curso de Ciências Biológicas no estado do Paraná, até menos, né? Eles não oferecem a disciplina de astronomia para as disciplinas, para as universidades, né? Então, ela salienta que menos de 10% dos cursos de Ciências Biológicas no estado do Paraná oferecem disciplinas direcionadas ao ensino da astronomia. Aí eu fiz uma pesquisa aqui de uma instituição a qual a gente pesquisou e a qual eu trabalho, que, que nós analisamos ali a estrutura curricular complementar do curso, né, de Ciências Biológicas e nós completamos aqui, ó, nós podemos ver que não aparece a disciplina, né, ou algo semelhante relacionado à astronomia e nem como optativa. Sendo assim, pessoal, o conhecimento do professor pode estar permeada por teorias do senso comum. O que seria teoria do senso comum? Seria a representação social, né, o que ele carrega consigo a respeito de certo conhecimento. E esses conhecimentos podem influenciar na sua profissão, ele pode influenciar até negativamente em sala de aula. Eu quis representar aqui um professor que, mesmo ali no, no fundo, tem o globo terrestre, mas eu quis representar ali um professor que carrega consigo a teoria do senso comum, como a teoria da Terra plana, tá? Só uma ilustração aqui. Então, a nossa hipótese inicial é que o curso de formação inicial em ciência biológica não promove mudanças significativas nas representações sociais de licenciandos sobre astronomia. E para investigar essa hipótese, utilizamos os métodos de análise prototípica e da análise de similitude, a fim de compreender as representações sociais e buscando entender se há alterações nas mesmas, ou seja, se os ingressantes, os concluintes, eles tiveram a mesma representação social ou eles mudaram por causa do curso, né? Então, o objetivo geral é analisar as representações sociais dos licenciandos do curso de Ciências Biológicas
de uma instituição educacional do Noroeste do Paraná, a respeito dos objetos do conhecimento em astronomia destinado aos anos finais do ensino fundamental. Seria ali do sexto ao nono ano, investigando se o processo de formação inicial influencia essa representação social, né, e como elas podem impactar no ensino de astronomia nessa etapa da educação básica. Então, os objetivos específicos, ficou estipulado, investigar as representações sociais do licenciando sobre astronomia nos anos finais do ensino fundamental, identificando os elementos centrais e periféricos dessas representações, analisar a relação entre o processo de formação inicial em ciências biológicas e possíveis alterações nas representações sociais dos licenciados sobre astronomia e, por fim, examinar o impacto do desalinhamento curricular entre as escolas e universidades no ensino de astronomia, propondo, na verdade, caminhos para superar as lacunas da formação. Né? Então, aqui, pessoal, é a fundamentação teórica. A realização desse trabalho ela é motivada por alguns tópicos que nós achamos importantes. Por exemplo, pela importância da astronomia no contexto educacional, também pela importância que a Base Nacional Comum Curricular e o CREP dão à astronomia, né? E também pela pouca efetividade da aplicação dessa disciplina no ensino em sala de aula e também o descompasso, né? Ou seja, o abismo que tem entre a formação dos docentes e a demanda na prática educativa, no caso, a universidade e a prática escolar, ou seja, a formação do professor e quando ele vai para a sala de aula, né, esse abismo, esse buraco que tem aqui, essa diferença que tem entre a universidade e a sala de aula. Né? Aí eu peguei aqui um trabalho do Langinard, de 2017, que eles entrevistaram professores que lecionam astronomia. E ele constatou no seu artigo que esses educadores tinham dificuldades em separar mitos populares, como astrologia, né, e horóscopo, do conhecimento científico, ou seja, os professores não sabiam diferenciar a astrologia da astronomia. Aí eu trouxe aqui uma pesquisa do Datafolha, que ocorreu ali no ano de 2019, que cerca de 11 milhões de brasileiros acreditam na teoria da Terra plana. Ou seja, aproximadamente no estado do Paraná nós temos 11 milhões de habitantes. É como se a gente pegasse o Paraná inteiro, né, que não é pouca coisa, e, e todo mundo acreditasse na teoria da Terra plana. Né? Uma coisa que nós que estudamos astronomia sabemos que não existe por estudos não de agora, de muitos autores, inclusive vários personagens históricos no nosso passado, né? Aí aqui eu só trouxe uma representação, um GIF, meio que para descontrair um pouco, mostrando a Terra plana e quando o asteroide, há milhares de anos, quando chocou com a Terra e exterminou os dinossauros, na verdade, os dinossauros eles foram lançados para o espaço porque a Terra é plana, bateu de um lado e jogou. Mas que foi só uma tirinha para descontrair, tá, pessoal? Dando continuidade. Então, o Adriano Ortiz, né, aqui também da UEM, que desenvolveu projetos relacionados a representações sociais, ele destaca que, ao ingressar em um curso de licenciatura, o aluno já apresenta representações sociais a respeito do ser professor que foram sendo construídas ao longo da sua experiência de vida, né? As quais podem exercer grande influência e dificultar a formação docente. Aí analisamos as representações sociais dos licenciandos, né, ingressantes e concluintes de um curso de Ciências Biológicas de uma instituição de ensino do Noroeste do Paraná a respeito do ser professor de ciências que leciona o conteúdo de astronomia para os anos finais ali do ensino fundamental, seria ensino fundamental 2, né? E por que que a gente pegou os ingressantes
e os concluintes. Nós pegamos os ingressantes e os concluintes porque os ingressantes ainda não passaram pelo processo de formação acadêmica, né? Já os concluintes passaram por esse processo de formação. Então, assim, com isso, nós podemos fazer uma comparação das representações sociais presentes nesse grupo, né? Uma vez que os que estão chegando, eles carregam consigo umas representações sociais, e os que estão saindo também carregam consigo representações sociais do senso comum, vamos dizer assim. E será que no processo da instituição teve ruptura, teve mudança nessas representações sociais? Tá? Então, para isso, o nosso procedimento metodológico, nós utilizamos uma metodologia mista, né, que integra abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de técnicas de evocação livre de palavras, né, conhecido como ELP, e como termo indutor astronomia, relacionando a prática docente no ensino desse conteúdo para os anos finais do ensino fundamental, completando pela análise prototipo de Diverger e a árvore de similitude, uma vez que uma complementa a outra, né? A análise prototipo de Diverger e a árvore de similitude, uma veio para complementar a outra. Tá? Então, o nosso procedimento metodológico, nós continuamos com a coleta dos dados, que ocorreu ali no mês de junho de 2024, na instituição a qual eu já falei para vocês. E eu escolhi essa instituição porque, primeiro, ela proporciona o curso de licenciatura em ciências biológicas, né? Eu trabalho nessa instituição, outro ponto importante. Eu conheço os professores, a qual eu também estudei nessa instituição, e esses professores, como são amigos meus, eles facilitaram a coleta dos dados, né? E também por eu morar perto dessa instituição. Então, são vários fatores que eu escolhi essa instituição, mas nada impede de novas pesquisas a gente procurar outras instituições, não só no Paraná, mas em outros lugares do Paraná, do Brasil, e fazer essa coleta para ver como que está o ensino da astronomia em nossas universidades. Tá? Então, o questionário utilizado foi impresso e aplicado a licenciandos e ingressantes do curso de Ciência Biológica, como eu já falei para vocês, dos quais 21 acadêmicos aceitaram participar. Eles, primeiro, esse aqui seria dos ingressantes, né? Eles aceitaram assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. Desse total de 21 acadêmicos, 15 são do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idade entre 17 e 39 anos. E no mesmo período, nós coletamos as informações ali dos concluintes do mesmo curso, totalizando ali 8 participantes, no caso sendo 4 do gênero masculino e 4 do gênero feminino, com idades ali aproximadas de 20 a 27 anos. Lembrando que essas instituições, elas são, só lembrando, né, que esses cursos, eles são cursos que formam poucas pessoas, não só esse, né? No Brasil, os cursos de licenciatura, ele está formando poucos alunos pela demanda, né? Que ninguém mais quer ser professor, mas isso aí é tema para um outro artigo, né? Então, pessoal, essa pesquisa ocorreu em duas etapas, né? Na primeira, os alunos responderam a um questionário com seus dados pessoais, né? Na segunda etapa, eles preencheram um questionário que utilizou a técnica de evocação livre de palavras, além de uma redação explicando o motivo da escolha dessas palavras. Os discentes evocaram 5 palavras, seriam as primeiras palavras que vinham à sua mente. Eu trouxe aqui um texto do Adriano Ortiz, que ele destaca que quanto antes uma pessoa lembra-se de uma palavra, maior é a representatividade da palavra em um grupo formado por pessoas de perfis semelhantes. No caso aqui, nosso perfil semelhante seria os alunos do curso de Ciências Biológicas. Depois que eles fizeram essa coleta, né, destacaram ali as 5 palavras que vinham à sua mente,
nós também pedimos para eles categorizarem essas palavras no grau de importância. Por exemplo, a pessoa falou ali terra, lua e universo. Só que ele acha que o universo é mais importante, aí ele colocaria no próximo passo o universo em primeiro, no grau de importância 1. Então seria de melhor importância para menos importante. Né? Depois disso, pessoal, após essa coleta dos dados, utilizamos a análise prototipo de Verger, né? De acordo com Galvão e Magalhães Júnior, essa análise permite identificar a ordem média de evocação, né? E a frequência de evocação. Com esses dados, construímos o quadro de 4 casas, ou diagrama de Verger, visando identificar o núcleo central e as regiões periféricas das representações sociais. E para analisar a justificativa dos licenciandos em relação às escolhas das palavras evocadas, utilizamos a análise de conteúdo de Bargan. Segundo Bargan, a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. Então, a análise de conteúdo de Bargan, ela tem 3 etapas, que seriam pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise, ocorre a organização e a leitura inicial do nosso trabalho pesquisado, né? Nós vamos então ali organizar e ler bastante coisa ali relacionada ao conteúdo. Depois, a exploração do material. Essa exploração do material é o momento em que os dados são categorizados, né? E por fim, consiste no tratamento da interpretação dos dados. É a hora que a gente vai para a escrita, né? Que a gente vai ali colocar no papel o que nós coletamos no trabalho. Agora eu queria dar uma ênfase aos grupos semânticos. O que seriam os grupos semânticos? Os grupos semânticos, eles reúnem palavras com significados semelhantes, né, que possuem valores cognitivos ou são similares. Eu poderia dar um destaque aqui, vamos supor, que uma pessoa, ela destacou ali sobre lua, ela falou lua, né, ela escreveu lua na, na hora que foi a evocação do livro de palavras, ela falou lua. Outra pessoa escreveu satélite natural. Se você for ver, essas duas palavras, elas são semânticas, elas são iguais. Então, essas duas palavras entraram ali no mesmo grupo semântico. Tá? Então, eu trouxe aqui o quadro de 4 casas, ou diagrama de Verger, como queiram. Esse diagrama de Verger, ele é destacado da seguinte maneira. No primeiro quadrante aqui, eu vou colocar as palavras que tiveram uma frequência alta e uma OMI alta. Não, perdão, pessoal. Na verdade, no primeiro quadrante aqui, as palavras evocadas, nós vamos ter uma alta frequência e uma baixa OMI, que seriam as palavras que indicam que tem uma boa probabilidade de representar o núcleo central, né? As palavras que forem entrar aqui, elas podem representar o núcleo central. Puta merda. Então, nós temos aqui, pessoal, o quadro de 4 casas ou diagrama de Verger. No primeiro quadrante aqui, conhecido como elemento central ou núcleo central, nós temos ali a frequência, vai ser uma frequência alta e uma OMI baixa. O que seria essa OMI? É a ordem média de evocação. Então, quanto menor a OMI, né? Quanto menor a ordem média de evocação, mais importante foi essa palavra. Então, nesse caso aqui, no primeiro quadrante, o que aconteceu? Teve mais palavras, né, que foram evocadas, né, no mesmo grupo semântico e teve um grau de importância muito alto, tá? Aí aqui, as palavras que entrarem aqui no primeiro quadrante, eles podem representar o núcleo central das representações sociais. No segundo quadrante, a qual vocês podem ver aqui,
vai ter uma alta frequência e uma alta OMI. Ou seja, isso implica que, apesar de apresentarem representatividade, elas foram evocadas tardiamente. Então, as palavras, elas teve uma alta OMI e ela foi evocada tardiamente. Então, na hora de categorizar, a pessoa colocou mais lá embaixo. Né? No terceiro quadrante, nós temos ali uma baixa frequência e uma baixa OMI. Isso implica uma menor representatividade, apesar da facilidade de acesso a essas ideias, né? E nesse sentido, pode representar um subgrupo que valoriza alguns elementos distintos da maioria, tá? Aí nesse caso aqui, nós vamos ter ali o grupo conhecido como elementos intermediários ou zona de contrastes. E por fim, nós teremos ali no quarto quadrante os elementos periféricos ou segunda periferia, que ele vai ter uma baixa frequência e ele também vai ter uma alta OMI. O que significa isso? Além de menor representatividade, eles são enfocados mais tardiamente, o que implica em uma maior particularidade. Então, eles vão estar ali nas periferias das nossas representações sociais. A ordem média de evocações, ou seja, a OMI, é calculada da seguinte maneira. Soma as palavras evocadas, no caso aqui seria P, né? E multiplica ali pelo grau de importância. Então, você pega as palavras evocadas, multiplica pelo grau de importância e depois a gente divide pelo total de palavras evocadas. Aqui nós vamos ter a OMI. Já a frequência média, ela é da seguinte forma. Você soma todas as frequências, né? Que seriam as palavras evocadas pelos participantes, e divide pelo número de grupos semânticos. Tá? A ordem média das evocações é calculada da seguinte forma: você soma todas as OMIs e divide pelo número de grupos semânticos. E assim a gente vai conseguir identificar ali nos grupos de quatro casas, no grupo de quatro casas, né? Quatro de quatro casas, ali onde vai ficar cada grupo semântico. Tá? Então, para a criação desse grupo semântico, nós baseamos no dicionário de Astronomia e Astronáutica de Ronaldo Mourão, de 1987, e na tese das representações sociais de astronomia, um estudo na formação inicial em pedagogia, de Edson Ribeiro de Brito de Almeida Júnior, de 2024, mais um que formou ali, né, que fez o mestrado e o doutorado na área do PCM ali da instituição UEM. Aí, dando continuidade aqui, ao analisarmos cada termo através da justificativa dos participantes e utilizando a análise de conteúdo de Bargan, conseguimos atribuir significados específicos a cada expressão isoladas e agrupá-los em grupos semânticos coerentes. Conforme já destacados por meio da ELP, ou Evocações Livres de Palavras, observamos um total de 102 palavras evocadas pelos 21 participantes do curso de Ciências Biológicas. Aqui, pessoal, era para ter 105 palavras, só que teve um integrante, que foi o participante 13, ele falou apenas duas, né? Então, a gente era para ter aqui 105, nós tivemos só 102. E esses grupos foram categorizados em 11 grupos semânticos, a qual ficou a média frequência foi de 9,25 e a OMI média foi de 2,98. Tanto a OMI quanto a frequência, ela categoriza ali no quadro de quatro casas, a qual cada grupo semântico vai pertencer. Como nós podemos ver aqui, ó, esse aqui é o diagrama de Verger dos ingressantes. Como nós podemos ver ali, ó, nós temos o primeiro quadrante, esfera celeste, universo e planeta. Seria ali, né? Esses três aqui pode ser o nosso núcleo central. Ali no segundo quadrante,
nós temos ali a teorias e conceitos, né? Seriam ali os grupos do segundo quadrante. Tá? Aqui no terceiro quadrante nós temos galáxia e ecologia. E no quarto quadrante nós temos astrologia, curiosidades, área do conhecimento, exploração espacial e corpos celestes. Então, para a árvore de similitude, utilizamos o software Iramutec, né, que segundo Mendes e Proença, 2024, o Iramutec tem sido utilizado em auxílio a procedimentos de análise tais como análise de conteúdo, que é o nosso caso, e análise textual discursiva, como as principais opções, e para representações sociais também, que é o nosso caso. Em específico, o Iramutec permite construir comunidades entre essas palavras mais próximas que têm relações. Além disso, apresenta quantas ligações ocorrem entre uma palavra. Nós temos aqui o nosso primeiro árvore de similitude, né, com base ali, como vocês viram já na árvore de quatro casas, e nós podemos constatar que nós temos a esfera celeste aqui como o nosso núcleo central. Dela está saindo várias ramificações e ela está tendo uma forte ligação ali através da sua aresta com o universo e também aqui com, com planetas. Nós temos, como nós podemos ver aqui, ó, no diagrama de Verger, esfera celeste, universo e planeta. Então, essas três aqui pode ser o nosso núcleo central, né? E pelas periferias vocês podem ver ali, ó, bem nas extremidades, conforme aqui o quadro de quatro casas, que seria astrologia, curiosidades, área do conhecimento, exploração espacial e corpos celestes. Tá? Então, Almeida Júnior, ele salienta que as altas interconexões entre os grupos semânticos, combinado com a análise do primeiro quadrante do grupo de Verger, diagrama de Verger, indicam a maior confiabilidade de um grupo semântico pertencer ao núcleo central de uma representação social investigada. Então, assim, o diagrama de Verger e a análise de similitude, nós podemos detectar se aquele grupo semântico pertence ao núcleo central. Tá? Assim como fizemos também com os ingressantes, nós fizemos ali com os concluintes do curso de Ciências Biológicas, da qual tivemos 40 palavras evocadas, das quais excluímos 3, apesar de evocadas não apresentavam importância para o grupo semântico, né? Resultando em um total de 37 palavras que foram agrupadas em 8 grupos. Nós tivemos a média frequência ali, que foi de 4,63 e a ordem média que foi 3,4. Aí nós podemos constatar aqui no nosso quadro de quatro casas, nós tivemos o primeiro quadrante, esferas celestes, igual teve nos ingressantes, planeta, universo, galáxias, teorias e conceitos no segundo quadrante, ecologia e área do conhecimento no terceiro quadrante, que seriam os elementos intermediários, e por fim corpos celestes ali no elementos periféricos, né, que estão ali mais na extremidade. E jogando ali no Iramutec, nós tivemos o seguinte árvore de similitude. Podemos constatar ali que a esfera celeste ele representa o nosso núcleo central e bate com o que apareceu ali no quadro de quatro casas, né? Ele está no núcleo dele, saem as ramificações, umas arestas interligadas a ele mais espessas, né? Mais grossinhas, tá? Então, eu só queria destacar o que seria a esfera celeste desses grupos semânticos, né? Então, esse grupo semântico aqui, ele abrange conhecimentos relacionados à esfera celeste, né? E nós pegamos o livro do Mourão, que foi esse livro aqui, ó, o livro de ouro do universo. E nós destacamos ali um capítulo intitulado Esferas Celestes, Movimento Diurno e Constelações. E Mourão ele destaca a esfera celeste da seguinte maneira: a esfera celeste é como essa abóbada, que o povo denomina de céu, essa abóbada. Seria tudo que você olha para o céu, seria essa abóbada. Então, assim,
Seria ali constelações, estrelas, o que você está olhando ali para o céu. Ele destacou que é isso que é a esfera celeste, por isso que nós tivemos esse grupo destacado ali, tanto nos ingressantes como nos concluintes. Aí, em nossas considerações finais, nós destacamos que, nessas investigações, buscamos compreender como a formação acadêmica em ciências biológicas pode influenciar ou transformar as representações sociais dos grupos sobre os objetos do conhecimento em astronomia, né, que seria ali o conhecimento em astronomia. Nossa hipótese central demonstra que o curso em questão não provoca mudança significativa nas representações sociais dos discentes, pois tanto os ingressantes quanto os concluintes compartilham ali do mesmo núcleo central, representado por a esfera celeste. Este núcleo central evidencia uma limitação no conhecimento científico sobre a astronomia, já que a noção esfera celeste está mais ligada a conceitos populares do que ao conhecimento científico. Essa visão evoca imagens intuitivas como contemplação de uma estrela, uma noite estrelada. Então, ao investigar as mudanças nas representações sociais, confirmamos nossa hipótese inicial, sustentada é que alguns cursos de ciências biológicas, em especial aqui investigamos, não provocam transformações significativas nas representações sociais dos alunos sobre a astronomia. Os resultados obtidos dessa pesquisa nos mostraram que precisa de uma análise mais aprofundada quanto ao ensino da astronomia e a busca da melhoria contínua do ensino e aprendizagem na formação inicial dos professores em ciências biológicas que abordaram essa disciplina nos anos finais do ensino fundamental. E por fim aqui, pessoal, este estudo é relevante não apenas porque visa aprimorar a qualidade do ensino em astronomia no ensino fundamental, mas também porque busca assegurar que os futuros professores estejam devidamente preparados para abordar essa temática. Então, dessa forma, enfatizamos a importância de haver mais pesquisas focadas na área da educação em astronomia nos anos finais do ensino fundamental, especialmente no que se refere à formação inicial e continuada dos professores. Além disso, nossa investigação abre diversas possibilidades para futuras pesquisas, sendo que um estudo longitudinal pode enriquecer ainda mais o nosso estudo, né, os nossos resultados. Um estudo longitudinal seria ali, você pega os alunos que estão ingressando e trabalha e investiga esses alunos até eles saírem da universidade. Esse é um estudo longitudinal. Tudo foi um estudo vertical, que o que seria vertical? A gente pegou só quem entrou e quem saiu, tá? Então, assim, futuras pesquisas seriam melhor a forma de longitudinal, tá? E aqui nós temos as nossas referências e muito obrigado por ficar comigo até agora. Muito obrigado.